Fala, doutores! Daniel, professor de Física da mentoria aqui. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como é que a gente organiza o nosso estudo para cinemática. Lembrando que cinemática é um conteúdo que nem física é matemática pura, né? Inclusive, as ferramentas que nós estudamos para interpretar a cinemática são ferramentas da matemática, né? A gente pega a função do segundo grau, função do primeiro grau, equações, gráficos. Então, são ferramentas que a gente aprende nas aulas de matemática. E muitas das vezes o aluno chega aqui nas aulas de física com muita dificuldade em cinemática, justamente porque não tem uma base em matemática. Daniel, inclusive, quando você começa o ano, você recomenda muito que o aluno estude um módulo aqui na plataforma da mentoria chamado de nivelamentos matemáticos, né? Exatamente. Inclusive, se você percebeu já que você tem dificuldade em física por causa da matemática, cara, aqui na descrição desse vídeo a gente deixou um link que você vai ter 15 dias gratuitos na plataforma da mentoria e, por favor, devora os dois primeiros módulos que existem aí. O módulo 0, que é o módulo de nivelamentos matemáticos, e o módulo 1, que é o módulo de bases da mecânica. Aí, voltando para o foco desse vídeo, muitas pessoas que têm dificuldade em matemática, elas vão se dar mal porque cinemática é matemática pura. Como eu já falei, né? Equação, função, gráfico, só ferramenta da matemática. Então, se você não tem uma base tão boa, muito provavelmente você vai se dar mal nessa matéria. Daniel, o que é que eu preciso fazer? Fazer as pazes com a matemática. Você precisa estudar esses conteúdos de forma revisional para entender especialmente aquilo para a cinemática. De novo, na plataforma da mentoria a gente gravou uma aula. Eu, particularmente, como professor de física, gravei aulas de matemática para o pessoal entender a minha disciplina. Então, tá aí na plataforma. E outra coisa, além de estudar a parte de matemática, né, vale muito a pena você interpretar alguns conceitos elementares de mecânica. Lembrando que cinemática a gente não estuda a causa dos fenômenos, a causa dos efeitos. A gente só estuda o fato em si. Então, assim, Daniel, uma bolinha está aqui e a bolinha cai. Por que ela cai? A gente não estuda a causa. A gente só vai descrever o que aconteceu. Certo? Então, cinemática é um estudo frio. E muitas vezes o aluno vai interpretar que aquilo é a física. Mas calma, isso não é física, cara. Isso é uma fração da física. Isso aí é matemática pura. Então, eu recomendo você, antes de estudar a parte de cinemática, dê uma olhada nesses dois módulos aqui na plataforma da mentoria. Eu vou até abrir aquela plataforma para mostrar para vocês aqui rapidinho, olha só. Vamos lá, cadê? Física aqui. Aqui, física. Quero mostrar para vocês que antes dos módulos de cinemática, ó, a gente deixou aqui o módulo de nivelamentos matemáticos e o módulo de bases da mecânica. Então a gente vai aprender ali os fundamentos dos vetores, a parte de cinemática vetorial, que é o quê? Interpretar os vetores velocidade, aceleração, o vetor força. Então são vetores que são elementares para você entender as causas da cinemática. Lembrando que a cinemática não estuda a causa, ela só estuda o fato. Mas é bom entender, né? Pô, por que esse corpo cai? Ah, porque existe uma força ali. E aí vai, certo? Mas vamos lá. Como é que a gente explica como se estudar de maneira mais organizada a cinemática? Eu, particularmente, sempre recomendo para os alunos estudar cinemática dividido em 3 grandes blocos. E quais são esses 3 grandes blocos? Cinemática, movimentos retilíneos, cinemática, lançamentos ou movimentos sob ação da gravidade, como você preferir, e o tópico e o terceiro grupo, né, que seria movimentos circulares, certo? Daniel, como é que a gente divide ali os conteúdos em cada bloco? De novo, vamos dizer que você vai estudar em 3 dias, não em 3 dias seguidos, mas em 3 momentos. O primeiro bloco, que é o módulo de movimentos retilíneos, a gente entende ali a princípio a parte de MRU e MRUV. Daniel, o que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Ou seja, são os movimentos na qual o valor da velocidade não muda. Imagina que você está dirigindo aqui um carrinho e sempre o valor que está medindo ali no velocímetro é sempre 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Sempre é 10 metros por segundo, nunca vai mudar. Você está fazendo um MRU, certo? O movimento que é em linha reta e não muda o valor da velocidade. Porém, se uma força atuar sobre esse corpo, inclusive força não é um estudo que a gente vê aqui, mas é interessante que você saiba disso antes de estudar cinemática, por esse motivo a gente coloca bases da mecânica e aula de matemática para você estudar antes de cinemática. Entendi, vamos lá, Daniel. Então a força atuou sobre esse corpo e o corpo acelerou. Na hora que acelera, a gente tem uma grandeza chamada aceleração. Lembrando que não é a aceleração a responsável por variar a velocidade. A aceleração é só um registro.
Assim como temperatura. Imagina que você tem aqui um termômetro, você vai colocar aqui, ó, o termômetro vai medir. Pô, Daniel, 37 graus. Pô, 37 graus, sim, aí. É uma medida, certo? Assim como a aceleração. A aceleração também é uma medida. Lembra que a temperatura não foi a causa da minha variação de energia cinética média. Assim também como a aceleração não foi o responsável por variar a velocidade. A aceleração é só uma medida, é uma reprodução. Ela está denunciando o que aconteceu. Então vamos lá. Se a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, que é o caso da aceleração da gravidade, nós temos ali um valor que aumenta o corpo, né, a velocidade do corpo, em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então vamos lá. Se eu tenho um corpinho aqui, ó, e ele está com 0 metros por segundo, ou seja, ele está em repouso, mas quando eu solto, o corpo adquire uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade vai variar 10 metros por segundo a cada 1 segundo que passar. Ah, Daniel, entendi. Então quer dizer que quando eu tenho uma aceleração, é basicamente uma medida. Uma medida porque atua ali uma força. Então a aceleração é a variação da velocidade. O valor que mostra, que denuncia quanto mudou a velocidade. Beleza? Entendi o que é MRU, entendi o que é MRUV. Entendi o que é velocidade, entendi o que é aceleração. O que é que eu tenho que fazer agora? Uma bateria de questões. Sobre o quê? Sobre isso daí. Beleza. Fiz uma bateria de questões, o que é que eu vou fazer? Eu vou dormir. Vou passar um tempinho depois, vou fazer meu segundo bloco de física, e meu segundo bloco de física é movimentos sobre a ação da gravidade. A gente vai falar sobre lançamentos agora. Quando a gente fala sobre lançamento, a gente tem que estudar primeiro uma parte. Eu vou até mostrar aqui a tela do meu tablet, tá? Cadê? Riscar papel. Vamos lá. Quando a gente fala sobre lançamentos, tem uma dica de um professor que eu tive no passado, que eu falo isso já aos meus alunos, que é o seguinte. Quando eu tenho um corpinho, olha só, e esse corpinho está aqui em queda livre, esse corpinho está aqui em queda livre, o que é que acontece? Esse corpo cai, olha só, verticalmente, e ele também pode ficar sujeito a uma mudança horizontal, certo? Daniel, a força que atua sobre esse corpo, ela está em que eixo? Ah, no eixo vertical, né? Olha só, tem uma aceleração que está apontando para cá. Então, esse corpo, ele sempre vai estar acelerado no eixo Y. E ele terá sempre um movimento uniforme no eixo horizontal, certo? Então, olha que coisa bacana. Se eu tenho um corpo que se move verticalmente, ele sobe freando e desce acelerando. Ah, Daniel, peraí, isso aqui eu estudei no MRUV. Exatamente. Então, perceba que quando a gente fala sobre MRUV, é um movimento que é retilíneo, que acontece aumentando ou diminuindo a velocidade. Agora vamos lá, vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Além desse corpo cair, esse corpo também se move para a direita. Então é um movimento, olha só, que é como se fosse oblíquo, né? É um movimento que atua em duas direções, vertical e horizontal. Mas, Janel, a velocidade desse corpo na vertical muda? Claro que muda, porque ele desce acelerando. Mas a velocidade desse corpo na horizontal, ele muda? Não, porque não tem força na horizontal. Então, na vertical é um movimento acelerado, na horizontal é um movimento uniforme. Na vertical, eu uso as expressões do M, R e o V, que são três: sorvetão, Torricelli e Voat. No MRU, Daniel, onde é que eu uso? Só uma, sorvete, na horizontal, certo? Então perceba, depois que você estuda a parte do MRU e a parte do MRUV, você aprendeu a manipular as equações. Você fez questões de vários formatos, mas sempre eram questões de aplicação de MRU ou de MRUV, de uma das quatro fórmulas. Depois que você estudou isso, agora você vai aplicar isso nos lançamentos. Seja uma queda livre, seja um lançamento vertical para cima, seja num movimento composto, né, que é um lançamento horizontal, que é formado por um movimento horizontal mais um movimento para baixo, seja no movimento oblíquo, que é um movimento de subida e de descida, só que também se movendo aqui no eixo X, certo? Então a gente tem um estudo um pouco mais composto, mas nada mais do que uma decomposição dos movimentos. Esse artifício a gente estuda aqui na plataforma da mentoria. Então esse encadeamento vai ficar muito organizado na tua cabeça depois que você estudar dessa maneira, beleza? E por fim, depois que você estudar movimentos retilíneos uniformemente variado, estudar
a parte dos lançamentos, né? Entender como a gravidade vai influenciar ali, interpretar o estudo da interpretação dos movimentos mesmo. Você vem para o último bloco, já seria em outro momento, depois, ó, você fez questão aqui, você fez questão aqui também, e aqui a gente vai pegar o último bloco, que seria os movimentos circulares. A gente vai começar agora a entender uma outra grandeza chamada velocidade angular, que ela até se parece com a velocidade linear que a gente estudou nos dois outros módulos. Velocidade linear seria o quê, Daniel? O quanto eu me desloquei por intervalo de tempo. No caso da velocidade angular, seria quanto você moveu-se de ângulo, quando você revolucionou, esse é o termo que a gente usa, por intervalo de tempo. Então você tem velocidade angular, o quanto que um ângulo foi percorrido por intervalo de tempo, certo? É interessante também estudar as transmissões dos movimentos. Eu vou até mostrar para vocês aqui com detalhes, ó, como é que é organizado dentro da plataforma da mentoria. Uma lista de exercício só para MRU, aí você estuda velocidade, depois vem para MRU. Estudou aceleração e vai para MRUV. Perfeito, show de bola. Fiz esse estudo, o que é que eu vou fazer agora? Vai fazer os lançamentos. Aí a gente vai entender passo a passo, ó, lançamento de projéteis, lançamento vertical e também de queda livre, lançamento horizontal e depois lançamento oblíquo. Vai aumentando o nível de dificuldade progressivamente. Perceba aqui uma lista de exercícios para cada módulozinho desse. E por fim a gente encontra movimentos circulares. A gente vai trabalhar aqui, ó, o que é que seria a parte de vetores no MCU. O que é que seria um MCU, que é um movimento circular uniforme, um movimento que faz curva, mas o valor da velocidade não muda, certo? A diferença de linear para angular, olha só, aula de exercício só para isso. Transmissão dos movimentos, o que é que seria? Como é que eu conecto aqui, ó, duas catracas, seja pelo eixo, ou seja pelo raio. A velocidade linear é a velocidade angular que fica constante, ali vai. E por fim, olha só, ferramenta extremamente importante, gráficos cinemáticos. Daniel, então quer dizer que isso aqui é a forma de estudar cinemática, exatamente. Dividido, né, em 3 momentos, fazendo questões em cada momentozinho de cada tópico desse. E eu recomendo muito para vocês, depois que vocês pegarem, vou até abrir aqui a tela de novo, depois que vocês pegarem um jeito, né, entender os modelos de questões que aparecem em cada módulo desse, cara, não força mais. Por exemplo, eu estou fazendo aqui 30 questões de MRU. Eu já percebi que é só aplicar sorvete várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Dá uma pausa. Por quê? Porque cinemática é um conteúdo, é uma lista de exercício, é um material matemático que você precisa aplicá-lo durante o ano todo. Eu recomendo muito para os meus alunos que eles façam questões de cinemática durante o ano todo. Seja por lista de exercícios extras, seja por simulados, e aí vai. Então, assim, cinemática é um conteúdo bem delicado, muita gente tem trauma, mas a gente já viu como é que a gente resolve isso, seja pelas aulas de nivelamento, seja pelas bases da mecânica, inclusive aqui na descrição do vídeo já falei para vocês. Tem um link na qual você vai resolver esse problema, 15 dias gratuito da plataforma da mentoria para você estudar essas bases e esses nivelamentos matemáticos para aprender física de verdade. E por fim, fazer muita questão durante o ano todo sobre esse conteúdo. Beleza? Lembrando que cinemática é um conteúdo chato de se estudar, as questões são fáceis de entender porque elas são repetitivas. Se você tem um pouco de calma, um pouco de dedicação, você vai conseguir perceber os padrões de repetição que acontecem ali. E por fim, cai muito na prova do Enem. Então, não marca bobeira, faz aí tuas questões de cinemática até chegar à prova do Enem, porque vale muito a pena. Pouquinho em pouquinho você vai ganhando esse repertório e essa habilidade em fazer essas questões de maneira mais rápida, beleza? Valeu, galera. Abraço.